E segundo, porque naturalmente a gente aqui, todos nós, já somos contadores de histórias naturais. É uma coisa natural nossa. A gente conta história. Vocês saem, vão para o boteco, conta história. Você vai encontrar com seus pais na família lá, conta história. Vai para o Natal, ouve história, conta história. É uma coisa natural nossa. Aí a gente tem a ideia genial de estudar marketing e tal. E aí o pessoal do marketing vai lá e fala, eu vou te contar a jornada do herói, você vai aprender uma técnica. E aí você esquece aquela habilidade natural sua que você já tem para contar histórias e você vai tentar botar a técnica, que é a técnica da jornada do herói. Só que isso já é um primeiro limitante. Você para de pegar a sua natural e vai para fazer uma coisa muito técnica. E aí, o que acontece é que a gente pega essa técnica, que é a base da jornada do herói, e aí o cara ainda fala assim, essa técnica é a base que Hollywood usa. Star Wars usa essa base. Disney usa essa base. Aí você fala, eu vou usar essa base e vou virar Disney. Só que o que eles não falam é que a Disney estuda isso aí há 60 anos, tem 40 diretores que estudam uma porrada de outra coisa, você está seguindo só aquela técnica lá. E qual que é a técnica da jornada do herói básica? E aí eu peguei essa ideia de falar isso para vocês, porque esse ano eu devo ter feito umas 30, 40 análises de lançamento. Eu estava trabalhando, fazendo análise de lançamento para o pessoal de alguns grupos de mentoria, e até para alguns amigos. Às vezes eu vi um amigo que não estava lançando, eu falei, que estava lançando e não estava tendo sucesso, eu falava, cara, eu vou te dar uma ideia aqui de olhar o seu lançamento. Eu não vou ficar dando a ideia de quem que você deveria lançar, porque eu acho que eu não sou a pessoa ideal para isso. Mas o seu lançamento eu posso te ajudar. E aí o que acontece? A base, eu vi que a maioria fazia esse mesmo erro, que eu acho que a grande maioria das pessoas, quando conta história, e quando vai fazer um lançamento, ou um CPL, ou um vídeo de vendas, ou um e-mail, faz mais ou menos assim. Vou falar para vocês a jornada da herói da Kátia, por exemplo, e como ela seria, e como é que ela vai ficando melhorada no caminho. Jornada do herói da Kátia. Ela foi criada, nasceu em Brasília, foi criada pela mãe e pelo pai, que eram muito rigorosos com ela. Ela tinha uma autoestima muito baixa, ela se casou logo com o primeiro namorado, porque ela não acreditava que conseguiria ter outro homem, então, o primeiro que ela teve, ela, porra, vou casar com esse mesmo. O casamento não estava muito bom, depois que ela teve o primeiro filho, piorou mais ainda, porque ela só queria cuidar da criança, parou de olhar o marido. Ela nem sabe como aconteceu, mas ela teve o segundo filho. Eu sei, né, mas elas estavam distantes assim, teve o segundo filho. Quando teve o segundo filho, ela entrou numa espiral muito negativa nesse relacionamento e ela se separou. E ela descobriu que ser separada era pior ainda do que viver num relacionamento ruim, porque a autoestima estava péssima. Ela foi estudar sexualidade, ela foi estudar sobre autoestima, ela se encontrou, ela conseguiu se desenvolver, hoje ela se casou de novo, teve um novo relacionamento, e ela ensina isso para outras pessoas, tomou isso como missão de vida. É uma boa história? É uma história interessante. Mas qual que é o principal problema dessa história? E a maioria das pessoas contam só isso aí. Ela é uma história sumária. O que é uma história sumária? Você está só contando a linha do tempo dos fatos. Você não fez as pessoas imaginarem nada. Você só contou o que aconteceu. Fui criado aqui, fez o problema. Você contou a jornada do herói perfeita, inteira, certinho. Começou com a vida aqui, estava aqui, casou, separou, foi para cima, foi para baixo. Fórmula da Disney. Nenhum de vocês falou assim, uau. Vocês falaram, é uma história, ela faz sentido. Pode ser que alguma mulher que passou por aquele problema vai olhar para aquela história e se conectar, mas você não tocou no coração de ninguém com isso. A história, ela tem que ser cênica. Quando a história é cênica, você começa a conversar com as pessoas. O Vinhas contou a história dele aqui, e boa parte da história foi sumária. Ele teve uma parte cênica na história dele, quando ele falou que pegou a cadeira e jogou na parede. Foi uma parte cênica. Vocês imaginaram o Vinhas com aquele porte físico dele, pegando a cadeira, jogando na parede, e o Lamp só falou, para que isso, velho? Você vai se machucar com essa cadeira aí sozinho. Gente. Mas foi cênico. Como é que a história da Kátia poderia ficar mais cênica? Ela pode contar, e aí que vocês têm que falar, pensar, ela tem que contar
as histórias dentro da linha do tempo. O que aconteceu ali? O que era realmente importante? O que fazia, o que faz você imaginar? Por exemplo, a gente conseguiu, e aí conversando com ela, e fazendo esse trabalho, eu perguntava para ela algumas coisas, e aí a gente foi entendendo, e a gente conseguiu algumas partes cênicas, que eu me lembro aqui, assim, por exemplo. Ela falava que se lembrava muito bem qual que era o pior momento para ela, que é quando, sei lá, ela botava os filhos para dormir, ia para casa, para o quarto, fechava a porta. Ela nunca teve TV em casa, no quarto, que ela não gostava de TV no quarto, e ficava aquele silêncio ensurdecedor. Só o fato de botar o silêncio, você consegue imaginar o silêncio? Ela falava que estava tudo escuro e que ela olhava para o teto e, naquele momento, a única coisa que ela pensava é: tomara que ele não venha para perto de mim. Eu não queria sentir a mão dele me tocando ou se aproximando do meu braço. A história começa a ficar sensível. Você começa a imaginar esse quarto escuro. A mulher começa a perceber como é a sensação de você ter que começar uma relação sem querer. Aí a história fica cênica, você consegue tocar o coração da pessoa. Nem sempre precisa ser uma coisa triste. Eu estou contando uma história aqui que é do público da Kátia, ele é triste, ele é real, ela realmente sentiu isso, então não foi inventado. Eu só estou descrevendo coisas. Eu contei uma história cênica engraçada aqui. Vocês riram. Vocês imaginaram o meu pai, vocês imaginaram o meu constrangimento, ele falando que eu era o maior vendedor de... Então, foi um pouco cênico aqui. Então, eu tenho algumas histórias cênicas também, por exemplo, quando a gente... E aí você está pesquisando, depois eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios para pesquisar e encontrar as histórias de vocês. Deixa eu pegar mais uma cênica da Kátia. Ela fala lá da criação dela: eu tive uma criação rígida. Olha só a diferença de você tentar botar uma parte cênica nessa história. Eu tive uma criação rígida. E, quando você é criança, na etapa da criança ali, quando ela está ali próxima dos 5, 4 anos, a gente tem a primeira injeção de testosterona natural, tanto homem quanto mulher. E a gente começa a desenvolver a relação com o nosso corpo. Então, é normal a criança se tocar ali para ela entender o corpo quando vem essa injeção de testosterona. E a primeira vez que eu me toquei, e meu pai viu, esse toque de criança, o pai tem que saber, a mãe tem que saber conversar, não faz isso em público, não é assim. Mas o que o meu pai fez foi me dar um tapa bem forte na minha mão e falar: que coisa feia, menina. Isso é errado, isso é pecado. Como é que essa menina vai se desenvolver? A relação dela com o corpo dela, com a sexualidade dela. E você consegue imaginar esse pai, como aconteceu isso? E, lógico, depois ela fala: pô, meu pai, era a criação dele, não tem mágoa e tal. Mas aquilo gerou. E as outras pessoas conseguem identificar.